Meu celular não despertou. Tá, minha Isso é uma reclamação. reclamação. Isso é uma reclamação minha Não, também. não. O celular provavelmente despertou. Isso aí eu vou ter que reclamar. É uma auto-reclamação dele, tá Ele tá reclamando reclamando dele disso, mesmo. pô. A equipe hoje foi desfalcada, né? Todo mundo furou o horário. Então veio a reclamação do Bruno, é que a galera não chegou na hora que era pra chegar. Basicamente começamos eu não queria entregando falar, tudo já. mas Já é começamos isso. entregando tudo. É isso. Tem reclamação? Não é bem uma reclamação, mas é mais uma constatação. Ontem eu vi aquele filme, o filme que chama Herege, tá ligado? Não. Pô, eu tinha visto o trailer do filme, e daí qual que é a premissa do filme tem duas gurias que estão fazendo a missão dos Mormons, que... Vocês estão ligados, né? Como que funciona mais ou menos? Os Mormons, sim. Quem é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles chegam, acho que quando eles fazem 18, eles vão fazer missão. Então, tipo, eu tenho um amigo que ele é Mormon? Ele é Mormon. Eu pensei se era ou não, porque eu não sei. Eu acho que ele continua frequentando. Daí, tipo, ele fez 18 e daí foi pro Japão, porque a igreja tem os negócios, daí ele vai pro Japão e fala sobre a religião deles. Sua reclamação é sobre os Mormons. Então. Não, o filme. O filme, ele abertamente tá criticando as religiões de forma geral, mas muito pesado nos Mormons. E daí, quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, parece um filme interessante. E eu vi ontem, eu achei o filme muito massa, tipo, muito massa, só que eu não vi ninguém falando dessa porra. Então a minha reclamação é, por que não falam mais sobre o filme Herege? Que tem aquele maluco lá que fez o filme da Julia Roberts e do maluco que é dono de uma livraria. É Hugh Grant, eu acho que é o nome do cara. E eu achava que ele era um ator tonto, assim. Tipo, não, eu faço comédia romântica, hahaha. Sou um cara branco que faz comédia romântica, tipo, tá, Nossa. mais um. E daí o cara no filme, ele, porra, atuou, tá ligado? Eu falei, caralho. Então minha reclamação é, por que não falam mais do filme Herege? Vamos ter que fazer um episódio de cinema. Não, porque agora a gente vai falar de música. Agora sei quem é você, escondendo seus desejos. Tu é dessas, bom saber. Porque a gente veio com quem? Hoje, Tom Black em lugar nenhum. Tamo aqui com Pra esse cima mano de aqui, mim ó. não, que eu sou nego velho e já sei a sua intenção. Pra cima de mim não, pra cima de mim não, que eu sou nego velho e já sei a sua intenção. Pra cima de mim não. Um dos quadros que a gente tem, que a gente convida artistas da cena, artistas independentes, pra trocar ideia sobre o trampo deles. Se você é artista e quer trocar uma ideia, chama no contatinho. Estamos sempre abertos aí a novas conexões. Só quer me usar e depois ilude. Tom Black. Nascido em Itaquaquecetuba. Como é o nome da tua mãe? Itaquá. Minha mãe? Tua mãe, como é o nome? Tô zoando. Itaquá? Tá Nascido muito- em hoje tá Itaquaquecetuba, piadinha, filho hein, de pô. Itaquá. Vera. Dona Vera, grande Dona Vera, a senhora Black. Exato. O homem da casa, homem da Camila. Quem que é Camila? A namorada Minha dele. namorada. Descobrindo coisas. Primeiramente, começou como Everton no mundo da música, migrou recentemente para Tom Black e lançou o EP Lado Black em 2024. Um EP de 5 músicas, a gente vai trocar ideia sobre esses EPs aí. E é isso aí. Tá bem Bora. apresentado? Tá feliz? ótimo. Quer incluir alguma coisa? Não, sem nem mais nem menos. Caralho. Precisos na apresentação. O cara é cirúrgico, né? Não tem jeito. Tem que falar o nome da mãe e o nome da música, pô. O nome da mãe é o nome da mãe. Itaquá Vieira de Souza. A gente tá em Curitiba, né? E no que a gente viu ali das informações que compartilhou com a gente, tá falando sobre São José dos Pinhais. Então, como é que você saiu de Itaquaquecetuba e chegou em São José e agora tá aqui em Curitiba? Vocês querem saber a história em detalhes? Ou só um panorama geral? O que tocar o teu coração. Tá bom. Ó, é muito louco, ó. Eu nasci em Caçapava, não nasci em Itaquá. Caçapava é tipo assim, quase interior de São Paulo. Só que tipo assim, a minha mãe foi pra lá porque não tinha vaga em Itaquá. E aí ela foi pra minha tia,
que mora em Caçapava. Ela ficou um mês lá. A minha relação com Caçapava, assim, tipo, é só porque minha mãe precisava ir pra lá. Então, inclusive, eu fui visitar lá semana passada. E eu não conheço nada da cidade que eu nasci. Nada. Só passei em frente ao hospital lá e eu nasci aqui. Aí, mas eu cresci em Itaquaquecetuba. Até os 10 anos de idade. Aí deu muita treta na minha família, com meu irmão. Bagulho de crime, pá. Aí, basicamente, eu vi meio fugido pra Curitiba, tá ligado? Cara. Aí, pra São José dos Pinhais. Estamos entrevistando um foragido aqui, pessoal. Não, eu não. Meu irmão tava numa fase muito louca, se envolveu numas paradas erradas e tal. Aí os meus pais conheciam uma galera lá de São José. Porque a gente era da igreja e tal, daí eles conheciam os irmãos ali e tal. Aí eles ajudaram a gente a vir pra São José. E aí eu me mudei com 10 anos de idade. Lá pra São José dos Pinhais. E você veio sozinho ou já veio com os seus pais? A minha mãe veio com meu irmão na frente. E eu fiquei com meu pai e minha irmã um tempo ainda lá em Itaquá. Daí, porque minha mãe precisava adiantar as coisas e tal primeiro. Aí, depois, acho que de uns 2 meses, 1 mês, que a gente foi depois. Meu pai ficou trabalhando ainda em Itaquá. Ficou, tipo, uns 6 meses trabalhando. E com 10 anos foi mais ou menos quando você começou a entrar no mundo da música, né? Exato. Tipo, igual eu falei, né? A gente era da igreja e tal. Aí, foi lá em São José que quando ele veio efetivamente morar com a gente junto, ele começou a me ensinar violão. Daí, foi nessa idade, mais ou menos. E, tipo, sempre a relação da música com a igreja ou foi... Sempre, eu tocava eu quis aprender música, quis aprender a tocar violão pra tocar na igreja. Daí, meu pai era músico, tipo, amadorzão, assim, me ensinou o básico. Aí eu lembro que ele me ensinou, acho que 3 acordes, assim, daí ele fez uma viagem pro Rio Grande do Sul, assim, daí quando ele voltou eu já tava trocando de acorde, assim. O cara é bravo. Aí, soltou na mão. Soltou a fera, né, porra. pô? Que isso. Ele ia ensinar minha irmã, na verdade. Minha irmã não peitou, daí eu falei, me dá isso aqui. Deixa comigo. Minha história foi assim também. A primeira guitarra foi assim. Foi um presente que meu irmão ganhou. Não bancou, eu fui lá e... Tal! Caralho, sério? Aham. Ele queria uma... Desejo dos pais, né? Ele queria muito uma guitarra, aquela que você aperta botãozinho e toca música. Meu pai veio com uma guitarra de verdade. Aí ele, opa, isso aqui não. Não era dessa, pô. E aí pra Curitiba? Quando é que você veio? Daí, tipo, de São José... Eu morei em São José, acho que... 12 anos? Eu me mudei pra Curitiba. Fez carreira. Eu mudei pra Curitiba em 2022. Eu mudei por causa da faculdade, né? Entrei na faculdade e tal. Aí não tem como... Tipo, meu primeiro ano de faculdade eu fiquei em São José ainda. Daí, maior rolê, cara. Tipo, de pegar ônibus. São José é uma bosta de ônibus. Fica aí a minha crítica, bro. Tá acabando. São José, não temos nada contra vocês. Uma população maravilhosa. Parque São José é muito legal. O aeroporto, o zoológico também tá ali, né? As opiniões as opiniões do Tom Black não representam 100% as opiniões do podcast. Você me conhece. Dona Singer. Que isso. Se resolva com um tom, hein? Se resolvam com um tom. Daí eu fiquei 2019 inteiro pegando ônibus e tal. Daí eu... não dá. Daí eu me mudei pro centro, né? Eu já terminei a faculdade, daí tô esperando a Camila terminar. E a primeira vez, você já... Então com 10 anos você começou a tocar violão. E logo nessa época você já tem publicações de música, né? Online, assim, alguns tempo depois. Como é que foi isso? Você aprendeu a tocar violão e quando que você começou a compor? Quando você percebeu que... Porque na igreja não tem muito isso, eu imagino, né? Não temos experiência em igreja evangélica sem essa relação com a música. Você é incentivado a criar suas próprias composições desde o princípio? Como é que é? É que depende da igreja. Na igreja que eu era, obviamente não. Tipo, a gente... Na igreja você aprende a ser músico. Mais músico, né? Do que um artista. Aí eu acho que eu fiquei, assim, dos meus 11 até os meus 16 anos, tipo, tocando só na pira de... Eu queria ser instrumentista, na real. Aí foi acho que no finalzinho dos meus 16 anos, em que eu comecei a me interessar mais por composição e querer, tipo, realmente fazer... Eu tava já saindo da igreja, assim, então
queria fazer umas paradas mais minhas, assim. Tinha a ver, tinha uma relação direta? Esse momento de você estar saindo da igreja e você fazer as tuas próprias coisas? Acho que sim. É, né? Porque eu comecei a ver que eu gostava de outras coisas e eu já tava de saco cheio da igreja também. De tocar, tipo, diante do trono. Tocar tá ligado? A igreja me limitava musicalmente. E, Peraí, tocar diante do trono é uma música? É uma banda gospel. Caralho, eu achei que você tava falando literalmente. Eu tava Não, cansado não. de tancar diante do trono. Achei que você ia fazer alguma piada com banheiro. Com todo respeito. Tá bom, vou contextualizar. Diante do Trono é uma banda, um grupo gospel muito famoso dentro do mundo gospel. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar. Que é umas músicas muito chatas, tá ligado? Chata. Música, é o clichê de música gospel, tá ligado? E ao mesmo tempo que dentro da igreja tem a parte musical muito foda, também tem a parte muito chata. E eu tava numa igreja que era essas músicas chatas. E tava me limitando musicalmente. E como eu já tava nessa etapa, nessa vibe de, tipo, compor minhas paradas, tava ouvindo outras coisas, daí foi meio que por isso, assim. Juntei as duas coisas, assim, comecei a querer fazer minhas... Tipo, estudar outras coisas, tá ligado? Mais por esse caminho. E teve um momento de quebra? Tipo, ou da sua vida ou musicalmente? Tipo, você escutou um bagulho e você falou... Porra, chega disso aqui, agora o lance é essa parada? Ou então, sei lá, você ficou muito puto com alguma coisa lá e daí você falou, não vou mais fazer e daí foi embora. Foi tudo isso. Porque, na real, tipo, mesmo dentro da igreja, eu já ouvi uma parada chamada fingerstyle. Não sei se vocês falaram e tal. Minha inspiração era o Sun eu não sei falar o nome dele até hoje. Nossa, eu lembro então, dele. me perdoe, Sunga Jung, Sunha Jung. Ele vai entender. Ele, quando eu escutar aqui, ele vai entender. Eu acho que é Sun Ha-yoon, né? É. Bom, sei lá. Fingerstyle é um jeito de tocar violão em que você coloca toda a melodia, as melodias principais de uma música em específica, com técnicas específicas, no violão, tocando lá várias sonoridades ao mesmo tempo e o tom, ó, finesse. É isso aí. Aí eu queria ser, tipo, instrumentista, tá ligado? Aí eu já ouvia isso dentro da igreja e eu fazia fingerstyle dentro da igreja. E tipo, isso não era comum na época, assim, a galera não conhecia, daí, tipo, todo mundo ficava, nossa, que legal, blá, blá, blá. Aí... Subiu a cabeça a fama, né? É, daí, nossa, né? Que seu Só vem a mim, né? Vem a mim. Daí fudeu. Aí, eu quis me aprofundar mais nessa parada, assim, e ao mesmo tempo quis trazer isso pras minhas músicas, entendeu? Pras minhas composições. Eu tenho visto que o meu tempo se esgotou. Todas as suas primeiras composições como Everson Zóio. Zóio. Everton Vieira. Eu só conheço como Tom Black, entendeu? O cara Desconectado. não estudou a pauta. Não. Tá maluco? Como Everton Vieira tem... São muitas, né? Você lançou um EP e um álbum. É isso, né? E a estética é muito diferente de quem vai te ouvir hoje no Spotify, que vai te conhecer, a multidão que vai te conhecer aqui no podcast e vai te ouvir no Spotify. O que Você falou isso tão sério que eu quase acreditei. Acho que se eu não tivesse dado risada... Eu ia seguir firme, pô. Ia passar. Não, desculpa. Você Peço estragou. perdão. Obrigado a todos os ouvintes aqui do podcast Lugar Nenhum, pô. Toda a multidão. Então, nesse primeiro momento de carreira, você tocava um folk, né? Um MPB mais folk, muito misturado com essa sonoridade de voz e violão e com muitos arranjos de violão. O que ficou dessa época pro seu EP que você já lançou agora como Tom Black? Eu acho que só o violão. Nada, próxima Nada pergunta. mais, foda-se, foi. O cara ficou fazendo 5 minutos essa pergunta de merda pro cara falar, não, realmente... Realmente não, ruim não essa ficou pergunta. nada. Não, tipo...
Cara, aquelas composições eram muito ruins. Na real, tipo, não ruins, era... Condizia com a fase de adolescente que eu tava, né? Uhum. Tipo, músicas bobinhas e tal. Mas nessa época eu já tinha muita maturidade musical, assim, instrumental. Uhum. E foi uma coisa que eu notei que eu queria manter, tipo, pra essa nova fase, sabe? Porque além de tudo eu gosto de ser músico, de tirar música, de estudar música e tal. Então acho que a musicalidade, apesar de ser outro gênero, eu ainda mantenho, assim, alguma essência. Até porque hoje eu entendo um pouco da importância tanto do fingerstyle quanto da igreja, tipo, musicalmente, assim, na minha vida musical, sabe? Uhum. Então eu tento manter algumas coisas. Nas suas músicas atuais, principalmente quando a gente toca ao vivo, né, nos arranjos de estúdio, eu acho que isso é mais controlado, mas a estética de música gospel nas melodias é muito presente, assim. Isso era menos presente, pelo menos nas composições gravadas, no Everton Vieira, assim. Isso, exatamente. Era uma vibe mais, igual você falou, né, mais folk e tal. E eu não... Acho que eu até meio que tentava fugir, assim, sabe? Tipo, dessa coisa mais gospel, assim. Tem tudo a ver, porque eu tava saindo da igreja, daí, tipo, eu tava me distanciando, então eu não queria, tipo, mais nada, assim. Aí hoje, tipo, eu entendo que eu quero manter algumas coisas porque, tipo, foi importante. Filtrou tudo. Na temática das composições, assim, o que você sente? Estamos aqui com 3 compositores. Como que era você compondo? Eu também sou compositor. Dessa eu não sabia. E vai tomando, então, Tom, vai tomando. Como é que era pra você, ou como é que era pra vocês, compor na adolescência e compor depois de adulto, assim, quando vocês já têm maturidade, tipo, vou trazer de mim. Quando eu era adolescente, eu compunha de forma muito mais orgânica, assim, era muito fácil pegar as ideias, porque, não sei, um turbilhão de emoções em que as coisas saem mais organicamente pra mim, assim. Depois se tornou uma coisa muito mais onerosa, assim, muito mais Acho que esforço. a gente tem mais tempo também, né? Sim, sem dúvida, isso. Porque daí, Mas tipo, essa resposta aí... Não, eu tô só porque é o que você falou. Eu vou dar minha resposta depois. Mas é que a gente tá experienciando muitas coisas e se identificando enquanto sujeito. E a gente tem tempo pra elaborar essas paradas, né? Que é o que a gente vai perdendo. Porque à medida que a gente vai crescendo, eu acho que se identificar quanto sujeito é tão trabalhoso quanto. Só que, é mais, na real, porque a gente já experienciou coisas, então não é meio que novidade. Mas o que acho que impede mais é justamente ter tempo pra conseguir organizar as paradas pra fazer. Uhum. Eu não acho que, tipo, fica menos orgânico. Eu acho que só fica... Puta, você tinha, sei lá, 6 horas e agora tem 30 minutos no dia. Uhum. Mas vai, por favor. Mas... Não, o cara... Eu falei, o cara é Uma máquina, né? Uma Uma máquina. máquina. Se o cara responder, É isso porra. mesmo. Como é que é o nome do joguinho lá? Isso não é Máquina Isso de não é um afeto. jogo. Vem com a gente. Não tem jeito. Tem que respeitar, gente. Tem que respeitar. Aprende o nome dos caras primeiro. Antes de pedir patrocínio, acerta o nome É dos só caras, pô. edita quando eu não sei o nome deles lá e vamos pra cima. Mano, é esse caminho mesmo, tipo... A gente tinha tempo. E aí, tipo... Eu lembro que eu chegava da escola e eu ia compor, tá ligado? Tipo, Passava a tarde toda lá. super De normal, lero. assim. Mas de temática, você sente É. que mudou? Porque Ah. isso daí é uma parada, né? Por a gente estar experienciando várias coisas e estar se entendendo enquanto sujeito, a gente tem uma perspectiva. E depois que a gente já viveu um tanto, daí você fica meio... Ou às vezes fala sobre o mesmo assunto, só que você já tem uma outra... maturidade. É. Tipo, eu falava muito sobre meus romancezinhos. Tipo, minhas paradas amorosas, assim. Não que você não fale nas músicas atuais, né? Não que não se fale, uma só coisa- que- Se um love song pra... Pô, naquele momento, coloca um Tom Black, entendeu? Que é isso. E vai tomando. Eu não... Essa foi a melhor inserção do seu Vai Tomando. Vai tomando. Também o cara tenta em tudo, né? porra? Não tem como não acertar alguma... Uma hora eu acerto. Vai tomando. Caralho. Eu não sei se vocês entendem assim também, mas eu acho que era mais... Tinha uma sinceridade. Tipo... Justamente por causa dessa construção ali da nossa personalidade e tal.
E aí, tipo, eu lembro que eu não tinha... Eu sentava pra compor e, tá ligado? Escrevia, sem muito julgamento, assim, sobre o que eu tava escrevendo. E aí, tipo, colocava realmente o que eu tava sentindo. É muito sentimento, então você vai escrevendo, assim. Hoje eu penso mais sobre compor do que antes, assim. Acho que é justamente a maturidade, assim, né, que a gente desenvolve. Eu acho que tem um pouco... Uma parcela grande que isso pesa, assim, que é... Pô, agora a gente precisa pensar no que vai colocar no papel, porque a gente já experienciou muita coisa. O que a gente vai transmitir, a gente tem que escolher de tudo que a gente sente. De tudo que a gente sente, a gente tem que escolher o que a gente quer transmitir. Mas, trazendo para um outro lado seu, que é como publicitário, né? Você é formado em publicidade e propaganda e trabalha com isso e atua com essa ferramenta na sua construção de carreira musical. Eu sinto isso, que também existe um filtro que vem desse lado na hora de compor, em que, além de decidir qual sensação você quer criar a partir do que você está sentindo, tenha qual sensação você quer criar na comunicação do seu negócio, quem você quer alcançar. Isso pesa na hora de você compor hoje em dia? Isso pesava quando você estava compondo antes? Eu acho que antes eu pensava um pouquinho nisso, mas eu não sabia o que eu tava fazendo ainda. Tipo, não tinha muita noção. Não que saiba agora. Que isso? Não. Desliga essa câmera, cara. É melhor o meu vai tomando do que o cara tentando desmoralizar o convidado. Todo convidado que vier aqui eu vou tentar derrubar no limite. Quer dizer, no meio da resposta. Eu vou ignorar o que você falou. Né? Isso, por favor. Mas, tipo assim... Hoje eu penso mais... Consigo pensar mais comercialmente, assim, na hora de compor. Porque, como eu tô tentando uma carreira, então é importante que as pessoas se identifiquem com o que eu tô compondo. Mas isso já tá mudando um pouco também, esse ano. Porque esse meu EP lá do Black, tipo, ele foi totalmente pensado pra ser um produto. E aí, tipo, as composições eu realmente... pensei uma historinha ali e tal, e tipo, pensei nas pessoas que iam ver isso, porque era um TCC, então eu realmente pensei mais comercialmente. Mas essa questão da Black Music, assim, do Neo Soul, do Soul, eu acho muito importante, tipo, a gente falar o que realmente a gente está sentindo do nosso ponto de vista. E, tipo, a partir do nosso ponto de vista, outras pessoas vão se identificar, não o contrário. Tipo, nenhuma experiência individual, né? Exatamente. E aí, eu tô indo mais por esse caminho, assim. Esse ano, pelo menos. Podemos esperar, então, um Tom Black mais transparente para os próximos lançamentos. Possivelmente. Tom Black seria a Rosalía de São José dos Pinhais, então? Por que a Rosalía, pô? Ela fez o TCC, o álbum dela é um TCC. Ah, por isso. Você trouxe lá do... Não, peço desculpa. difícil. Mas que bom que vocês deram risada, né? Sim, foi engraçado. O nonsense faz sentido também. Perfeito. Eu sou bom nisso. Foi por isso que eu ri. Sempre que eu ando na cidade, eu saio no melhor drip de mim. Calça larga, faixa black power, shoulder bag, blusa e o meu Nike. Eu vou trazer um assunto, daí a gente vai aí vendo como é que encaixa. E vai tomar. Isso de você, eu sigo na humilde e nada me abala. Essa sua mudança aí do folk para o soul, em que medida que isso se relaciona com a forma como você entende a racialidade? Tipo, artistas que eram referência para você no folk mudaram. Em que medida que eles estavam relacionados com essa sua percepção de racialidade, ou se não tinha, e como que isso... em que momento da sua vida que isso fez essa transição? Porque eu imagino que para você ter mudado de gênero e ter... agora eu vou fazer essa linha aqui, aconteceu alguma coisa, e daí você falou, não, é por aqui agora, né? Uhum. Cara, é aquela questão de que o folk também acho que é embranquecido, né? Tipo, os artistas e tal, e
Enfim, acho que a maior referência do folk deve ser o Bob Dylan. E aí, tipo... Então eu tinha na minha cabeça que o folk talvez não tinha muito a ver com black music. Hoje eu vejo de uma forma diferente, né? Mas só explicando, assim, esse caminho, foi meio que nisso, né? Tipo, eu relacionei tudo, daí eu olhei pra minha parte musical e falei, caramba, eu tô me identificando assim agora, mas eu tô fazendo folk, e aí, tipo... Aí eu... Só que o folk também tem um pouco de soul ali junto, sabe? Aí, mas eu quis ir mais, tipo, no estereótipo, assim, né? De soul, de R&B e tal. E realmente fiz essa troca, assim. Muito, muito guiado pela minha nova identificação, assim, né? Tipo, tinha acabado de entrar na faculdade, tipo, tava lendo mais, tava tendo mais acesso, assim, a... Na real, as pessoas estavam discutindo mais sobre isso. E aí eu nunca tinha parado pra pensar sobre minha racialidade antes. E daí, com tudo isso junto, eu olhei pra minha parte musical e, tipo, refleti. E foi dentro desse contexto que eu fiz essa transição, assim. Com quantos anos você se percebeu uma pessoa preta? 18? E você chegou aqui com 10. Cheguei com 10. 10, 11, né? Isso. Então, os anos que você passou compondo folk, você não sabia que era uma pessoa preta? Não. Na real, eu acho que essa discussão já tava rolando, né? Bastante tempo, mas eu ainda não tava por dentro, assim, dessas discussões raciais e tal. Até porque eu tava dentro da igreja, né? Então, na igreja, tipo, isso não... Não assunto. Né? Não existe essa possibilidade. O que eu sempre escutei era que eu era pardo, né? Mas eu não refletia sobre o que era ser pardo. Tipo, eu só aceitei isso. E aí foi com 17, 18 anos que eu comecei a ver essas discussões e tal, e refletir sobre, tipo, essa identificação, assim. É muito doido de ver isso na sua música, né? Porque, assim, eu também tive esse momento de percepção também, mais ou menos com essa idade de, se pá, não tô me encaixando aqui porque eu não sou branco. Foi mais ou menos nessa idade também? Foi. Tipo, de tomar consciência, de fato, né? De perceber que aonde eu não me identificava era porque eu tava buscando referências brancas. Uhum. Você também teve isso com quantos anos? Se você teve isso. Eu percebi o incômodo, tipo, eu não elaborei o bagulho todo até uns 18, eu acho. Mas eu já percebia esses incômodos de criança. Sim, sim. Né? Porque os incômodos a gente sente e a gente não sabe nomear, né? Porque, pra quem não sabe, a minha mãe é da Bolívia, então eu sou filho de imigrante latino-americano em Curitiba. E Curitiba é uma cidade que supervaloriza a cultura europeia, né? A gente sai aí, tem a Praça da Espanha, tem praça pro maluco, primeiro imigrante inglês, tem um bairro italiano, enfim, tem um monte de coisa que é supervalorização de cultura europeia no plano urbanístico da cidade, assim. Uhum. Então são coisas que você só, tá lá, não tem... Aí depois que você pensa, tá, mas é normal que tenha tudo isso para país europeu e não tenha um bagulho pra Argentina, pra Bolívia, pro Chile, pra sei lá, qualquer outro país que seja? Então vai passando o tempo e a gente começa a se questionar nesse sentido, né? Mas de criança, acho que a primeira coisa que me pegava era daquela música que a gente fez lá quando eu tinha a Telúrica ainda, que era do Nunca Estive na lista dos meninos bonitos da sala, tá ligado? Então, aí eu pensava, porra, eu lembro que com os 12 anos eu pensava, será que se eu fosse mais branco, será que iam me achar que eu era mais bonito? Será que eu tava na lista daí? Total. Tá ligado? Esse tipo de coisa que me pegava. Sim. E teve uma coisa que foi bem emblemática, que quando o Evo Morales ele assumiu a presidência da Bolívia a primeira vez, ele fez uma quebra de contrato com o Brasil por causa da Petrobras, porque ele queria renegociar a parada do gás natural. E daí ele quebrou o contrato e apareceu no jornal, e daí a galera começou, tipo, a ir na feira, caralho, quem vocês pensam que são? Nossa... E a princípio a maior parte das pessoas elas iam fazer piada e a gente respondia com piada e sempre era engraçado. Mas teve uma vez que um cara chegou na feira do Largo da Ordem e geralmente ia a minha família inteira. Então ia meu pai, minha mãe, eu e a Gabi.
E daí esse cara chegou e daí começou a falar: quem vocês pensam que vocês são? Porque eu tenho ações da Petrobras. Meu Deus. E daí tava, meu, caralho. E daí ele atacando a minha mãe, assim, verbalmente, né? Aí meu pai falou: cara, a Petrobras é uma empresa de capital misto. Tipo, que você tá... Qual que é a tua viagem? E daí o cara, ele falou: porque eu tenho ações. Daí ele falou: você tem ações? Então você se fudeu. E... isso foi foda, tipo, na época eu lembro que um jornal foi fazer uma reportagem. Na época o jornal era um jornal legal e eles foram na feira, tipo, pra tirar foto da gente, pra explicar dessa parada e falar sobre como que essa relação política tava afetando imigrantes aqui, né? Então tinha essas paradas. Sem falar das piadinhas, né, de não vai tocar flauta na Santos Andrade. Pô, mas você nunca foi, né? Nem sei tocar. E não é flauta, é sanfonha, tá? E não é pastel e nem empanada, pô. É saltenha, entendeu? Não, é empanada. É empanada? É. Puta, aí me É uma dei empanada. erradão. Tô erradaço. Do que as pessoas chamam? Que é errado. Coxinha é foda. Pô, coxinha. Mas daí tá Coxinha é errado até sacanagem. no Tá conceito. tudo errado, né? Tá errado. tudo errado. Não sabe um salgado, né? Qual que é o salgado lá da Bolívia? Mas, tipo, tinha essas questões, eu acho que eram algumas emocionais, outras sociais, né? Que eu fui tomando consciência dessas coisas por uns 12 anos ali, mas de elaborar tudo e daí eu ressignificar o bagulho, porque tinha um negócio de eu olhar pros meus amigos da escola, por exemplo, e daí, não, porra, porque a minha mãe... Minha mãe não, né? Porque geralmente essas pessoas nunca têm alguém próximo na família que de fato é do país que elas se orgulham tanto. Tipo, minha tataravó. Então, Sim. não, porque a minha família veio da Inglaterra, minha família veio da Itália, minha família veio de não sei o quê. E eu só pensava, eu sabia que a minha mãe era da Bolívia, só que eu pensava, minha mãe é da Bolívia e é isso. E daí foi com 18 que daí eu fui pra lá e eu falei, caralho, minha mãe é da Bolívia, tipo, que foda. E daí eu entender mais sobre a cultura andina, sobre os Tiahuanacotas, que são uma civilização também antes dos Incas. E daí eu falei, porra, isso aqui é muito massa. E daí eu voltar e ter orgulho dessa ancestralidade. Aí foi com 18. Geralmente eu ando sempre apressado, eu tô sempre na estica, mas tô sempre atrás. Sobre sua música atual, assim, o que você... Aonde você foi buscar referência? Então, eu queria ouvir quem que eram as pessoas que você ouvia antes, mas principalmente quem que são as pessoas que fizeram você caminhar nessa direção. E aí os nomes dos artistas, o quanto que isso é cultura... Né, como que você relaciona isso na cultura negra mundial, né, ocidental, e o quanto que isso tá presente na cultura brasileira, assim. Cara, isso é muito louco, porque na igreja, a minha mãe, ela já ouvia coisas tipo de black music, assim, que eu não conhecia, não sabia que era, né? Só fui entender isso depois. Então, dentro do gospel já tinha uma galera, mesmo dentro do gospel, fazendo, buscando essa referência mais estadunidense, né? Tipo, norte-americana, de black music. E aí, essa galera que a gente conversa, assim, tipo, o Elis... O Elis Soares. Mas, tipo, tô falando bem mais de antes ainda, tipo, Álvaro Tito, que é uns caras dos anos 80, assim, da igreja, que estavam fazendo... Tava rolando isso, né, musicalmente nessa época. E aí, estavam fazendo isso dentro da igreja. E minha mãe ouvia em casa. E, ao mesmo tempo, ela ouvia Michael Jackson, ela ouvia Stevie Wonder. Então, querendo ou não, eu cresci dentro dessas referências. Sem saber. E aí, depois, né, na adolescência, rolou tudo aquilo, que daí eu comecei a fazer mais folk e tal. Tava tendo mais referências brancas. E referências de pessoas brancas fazendo black, tipo John Mayer. E daí... Pô, aquele álbum triplo lá na Netflix, nossa senhora, bom demais. Infelizmente vou ter que elogiar esse branco aqui. Pois é. O John Mayer, nossa, eu fiquei muito tempo, cara, tipo, ouvindo e admirando o cara. E ele é foda, né? Tipo, aconteceu com você um bagulho de tipo, eu gosto muito dessa parada, ou sei lá, pode ser o John Mayer. Tipo, gosto muito do John Mayer, daí
você entendeu mais coisas sobre questões raciais e você falou, não, peraí, acho que você não é tão legal. Depois passou um tempo e você falou, ih, não, na real, o cara é muito bem. O John Mayer é bem esse caminho, mano. Isso, cara, é inacreditável. Tipo, você, nossa, caralho, sou preto agora, mas admira esse brancão aí fazendo um blusão do caralho, tá ligado? Aquele Power Trio lá é bizarro, mano, que isso. Aí depois, não, tá. Esse branco pode passar, a cota, tá ligado? é a É a Tem cota. que respeitar, tem que Não, respeitar. Mas daí igual ele- o Justin Bieber, tá ligado? Mesma fita. Pô, aí você me surpreendeu. Não. O Justin Bieber tem a face do R&B de negrão. Ah, é? Tem. Caralho, não sabia. Todo mundo pô. respeita É. ele, mano. Pô, não sabia não. Você sabia? Justin Bieber, estamos com você. Estamos com você. Que Não, isso. rolou. A gente não sabia que acontecia todas aquelas coisas com você, tá? Respeito máximo. Vamos legendar esse corte em Vocês já inglês pra viram- que você tenha acesso. Vocês já viram o Snoop Dogg dando passe pra ele? Tem um programa de TV do Snoop Dogg, não. Você pode. Pô, a gente tá elogiando muito branco aqui, pô. Mas não, agora o Snoop Dogg tá fechadão com o Trump, né? Então tudo não. que ele fez acho que desvalidou daí. Bom, difícil. Infelizmente. Todo mundo erra, né? Animou, Não baixo. tem jeito. Me perdi na... Ah, tá. Daí, tipo... Eu tava ouvindo essa galera e tal. E aí, depois que eu comecei a fazer essa transição, que eu comecei a refletir sobre isso. De que, caramba, isso já tava em mim, tá ligado? Porra, minha mãe já ouvia isso, eu já cantava isso em casa. E aí foi que eu comecei até a refletir, tipo, a minha musicalidade. Mano, pô, eu tento imitar os caras, tá ligado? Eu tento, tipo, eu faço melismo igual um louco aqui e não sei porquê. O cara tentando muito cantar um folk ali, ó, assim, ó, zeradinho, assim, neutro. Do nada um melisma foda. Ele, caralho, tá que ligado? merda, eu não consigo, porra. Esse merda desse melisma não sai, pô. Daí eu comecei a... Nossa, isso já tava em mim, tá ligado? Daí, tipo... Fat Family, minha mãe ouvia bastante Fat Family em casa. E aí eu comecei a resgatar mais isso, né? Durante essa transição, que daí eu comecei a voltar a escutar mais, assim. Deixou o cabelo crescer também? Deixei o cabelo aqui principalmente, né? Foi, acho que o grande símbolo. Eu comecei a... Nossa, estudar Stevie Wonder, assim. Tipo, peguei um álbum dele, comecei a tirar. Daí trocava ideia com a minha mãe, assim. Nossa, você conhece? Djavan também. Tipo, ela ouvia muito Djavan. Meus pais ouviam muito Djavan em casa. Aí eu comecei a perceber as similaridades, assim. Foi aí que eu comecei a olhar mais pra música preta brasileira mesmo, né? Tipo, essas referências norte-americanas, mas aí, tipo, misturado com o Brasil. E daí eu comecei a refletir sobre a musicalidade, tipo, de black music norte-americana, mas brasileira. E aí, tipo, é algo muito nosso, tá ligado? Sim. O Djavan, acho que como símbolo, Ele acho que representa muito bem Representa essa isso, sonoridade, assim, ele mistura de soul brasileiro. o soul brasileiro e daí pra ser soul brasileiro com estética afro-brasileira, né? A Sandra de Sá também. Total. Ela Com sonoridade diaspórica, né? Isso. Tipo, dos ritmos afro. Ô, vocês falaram do Steve Wonder e do Bob Dylan. Vocês já viram aquele documentário que tem na Netflix, que é do dia que o Michael Jackson chamou todo mundo lá pra... do The Wild World, lá. Aham. Tem uma... Você não viu? Não. Tem uma cena que é muito foda, porque o Bob, eles chamam, tipo, os maiores cantores, os maiores Sim. artistas daquela época pra gravar essa música, né? E daí, só que todo mundo é muito técnico, assim, tipo, todo mundo canta muito. E o Bob Dylan, ele não é um cantor técnico, né? Ele é um letrista, tipo. Sim. E daí o lance dele é, tipo, eu sou um artista foda, não sou um cantor foda. E daí ele tá, dá pra ver nas filmagens que ele tá bem inseguro, assim, tipo, porra, e aí, qual fita? Não consigo fazer, porra, nem quero fazer, acho que e nada daí a o ver. Stevie Wonder, ele chega e pro cara, e daí ele imita o jeito que ele canta, pra daí o Bob Dylan entender o que ele tem que fazer. E daí depois que o Stevie Wonder imitou ele cantando, que daí ele falou, não, beleza. Daí ele conseguiu entender como que ele encaixava a linha vocal dele no bagulho, porque o Stevie Wonder imitou tudo que ele tinha que fazer Nossa pra daí ele Senhora. cantar, e daí ele fez e daí saiu. E tipo, o cara parecia que o cara ia... Deu um... Ah, não vou fazer. Nossa, Stevie isso... Wonder, assim, É ali que você vê que o cara... é um absurdo, né? Geralmente
Eu ando sempre apressado, eu tô sempre na estica, mas tô sempre atrasado. Então vamos lá. Qual que é o drama de ser um preto tipo A? Os homens me olharam torto, eu engoli em seco, mas eu não perdi meu posto. Este é o preço de ser um preto tipo A. Eu tô passando pra dizer que hoje eu tô de boa. Peguei essa frase em referência aos Racionais, né? Acho que todo mundo aqui conhece Racionais. Todo mundo aqui conhece essa música. Não sei. E daí, tipo... É meio louco, porque essa frase, ela fala da realidade de um cara preto. E, tipo, ele classifica, né? O tipo de preto. E aí, como eu tava... Nessa música, especificamente, eu tava falando de tipo, estética, de estilo, de alto astral. Eu quis enaltecer. Foi uma frase meio que de empoderamento, assim, que eu coloquei nessa parte da música. E... foi por esse caminho, assim. E aí, tipo... Tem a questão do nego drama também. E... Ao mesmo tempo que essa música deu muita polêmica quando eu postei no TikTok. Tipo, atingiu uma galera, assim. E... tipo, você nem é preto, você nem é negro, não sei o quê. Veio essa galerinha, assim. Uhum. E você respondia? Ou como não, eu não respondi. Eu deixei lá, né? E aí, tipo... Comenta mesmo que engajamento é engajamento, né? E vai Porra, tomando. Não existe Eu publicidade sou ruim, publicitário, porra, dá licença. Eu imaginava que isso ia acontecer. Tipo, obviamente, né? Ainda mais que com uma câmera você não consegue, tipo, identificar. Ainda mais pra gente que é mais claro, assim, você não consegue identificar, tipo, a tonalidade da cor da pele dela. E aí, eu imaginava que isso ia rolar. Eu falei, não, vou fazer mesmo assim. E foi meio que uma reinterpretação da música, assim, que eu tomei pra mim. Tipo, de coisas do nego drama. Não necessariamente aquele nego drama, né, tipo, do homem da estrada, que, tipo, sofre violência policial e tal. Peguei algumas coisas e, tipo... Foi uma intersecção, assim, né? Que eu coloquei na minha vida, que eu identifiquei na minha vida e coloquei isso na música. Então, peguei essa referência e, tipo, reinterpretei ela, sabe? Dentro desse contexto de, tipo, de erguer a cabeça e tal, de levar uma vida mais otimista, assim. Foi isso. E simbolicamente tem algum... Porque você respondeu tudo, mas bastante pragmaticamente, né? Simbolicamente tem alguma coisa que você pensa... Esse é o drama pra você? Foi... Cara, essa situação aconteceu assim. Eu tava num ponto de ônibus e eu tava bem vestido. E, tipo, já tava com o cabelo grande, assim, e tal. E foi a primeira vez que eu tava no tubo, na real. Foi a primeira vez que eu vi o olhar de um policial, um olhar de morte, assim, pra mim. Porque, tipo, eu tava dentro do tubo, assim, o tubo tava aberto. E o camburão passou na canaleta, assim. E dava pra me ver lá dentro, eu conseguia enxergar ele também. E o policial passou, ele tava no carona do camburão, né? Ele passou, tipo, veio com o carro bem devagar, assim, e ele veio me encarando lá de trás até, tipo, virar a esquina. E, tipo, eu olhei no olho dele, olhando no meu olho, e, tipo, eu senti, assim, um olhar muito louco, cara, do policial, assim. Tipo, foi um olhar realmente de maldade, assim. E aí eu fiquei, mano... Tipo, caralho, eu tô... Será que é porque eu tô de roupa larga? Será que é por causa do meu cabelo? Foi aí que eu... Tipo, teve esse acontecimento e eu fui pra casa pensando sobre isso. E tive a ideia de compor essa música, sabe? Uhum. E aí foi eu... Não, cara, não vou... Não tô devendo nada, tá ligado? Então, tipo... É isso aí mesmo. Tô desse jeito, tô com essa roupa, tô com esse cabelo e... Tipo, não vou abaixar a cabeça pro policial, ficar com medo, com esse olhar, tá ligado? E isso é foda, isso tipo, exige um pouco de coragem também, né? E aí, foi ali que eu senti o drama, tá ligado? Foi meio que nessa linha. É muito legal, eu acho, como você consegue
você elabora isso, você elabora essa emoção e essa experiência num som que ele transmite, ele é um som que transmite leveza. Uhum. E isso é consciente ou... Foi exatamente isso. Tipo, foi um momento muito tenso, daí eu pensei, não, eu não vou passar essa carga pra essa música. Justamente porque eu senti aquilo e eu tentei, tipo, me manter firme ali, tentei manter de cabeça erguida, assim. E aí eu quis levar isso pra música. Vai ser um tema foda, assim, mas vou tentar manter a leveza, assim, sabe? Manter tipo, alto astral. Olha, baby, tentei te esquecer, mas não deu. É coisa demais pra mim, este seu black neon. Quando eu te vi. Massa. Uau. Nesse clipe, você, falando mais sobre a produção dos clipes, né? Você comentou que seu EP e os clipes, eu sei também, são todos parte de um TCC na construção de uma marca, para além da construção de um produto cultural, de uma música, né? E nesse clipe, especificamente, você passa em quatro espaços de Curitiba que representam, assim, né? Quais são esses lugares que você escolheu, por que você escolheu eles e como que isso se relaciona com a música? Isso tem a ver com o que o Diogo tava falando, né? Sobre a Curitiba ser uma cidade com referências europeias e tal. E foi quando eu tava fazendo TCC, eu fui pesquisar, né? Tipo, quais que eram as referências negras em Curitiba, na cidade de Curitiba. Porque eu tava morando aqui, né? E foi uma inquietude minha também, assim, tipo, pô, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, mas eu morei aqui, então eu faço parte daqui, mas não faço, mas, porra, eu tô aqui, tá ligado? Então, já que tô aqui, então eu vou tentar conhecer um pouco mais, assim, sobre os lugares de Curitiba que me representam mais. Porque enquanto eu tô vivendo aqui, eu faço parte disso. E aí eu fui pesquisar, e aí, tipo, tem realmente muitas referências negras em Curitiba, que são bem apagadas, né? Os lugares que a gente escolheu lá no clipe é a Sociedade 13 de Maio. Tem uma estátua da Emerenciana, que é uma mulher negra aqui de Curitiba. Ela não é curitibana, mas ela viveu aqui em Curitiba, que ela era artista, cantora, modelo também. A mulher estereotipada como mulher da lata d'água, né? Que fica ali esqueci o nome da praça. No Do Passo. Passo da Liberdade? Isso Isso. eu descobri sempre passo lá, nunca reparei na estátua, reparei por causa do clipe. Uhum, exatamente. Daí, quando eu descobri também, eu fiquei, caramba, sempre passei aqui. Sempre passei aqui, nunca vi isso. É bem ocultado. Nunca chamou meu olho. Ou, tipo, acho que as próprias explicações lá na placa, tipo, acaba sendo bem mais generalizada, assim, né? Mais simples. E não tem muitas informações também. E tem outros espaços, né? Também tem ali na Praça 13 de Maio. Tem... tô esquecendo os lugares que eu passei. Na Sociedade 13 de Maio. Sociedade, a mulher... O mural da Praça da Mulher Nua, foram assim. E tem um memorial na Santos Andrade também, que é um memorial de pessoas negras importantes e tal, mas é sempre tudo muito, tipo, simples, né? E aí eu tentei realmente, dentro desse contexto que eu expliquei da música, eu tentei, tipo, mano, isso aconteceu aqui em Curitiba, tá ligado? Então, vou tentar representar isso aqui. Sim. Né? Daí eu escolhi esses lugares. Esse é o clipe que a gente tá falando, é o clipe de Na Estica, que é um dos clipes lançados pelo Tom no ano passado, junto com o EP. E esse clipe, eu sinto essa experiência quando eu vejo, assim, de uma cidade que é dominada pela cultura europeia, em que a gente usa a bicicleta para ocupar o espaço da cidade, que é uma coisa que a gente tem bastante, que é um dos motivos em que a gente gosta de andar de bicicleta, que é um jeito de ocupar o espaço que a gente tem, que ele não é convidativo pra gente. Andar de noite de bicicleta com o cabelo armado é perigoso, mas a gente vai fazer porque a gente tá ocupando esse espaço. E passar nesses lugares e conhecer esses lugares, eu acho que é isso que me passa, assim, eu tô ocupando a cidade com esse estilo, sendo um preto tipo A, né?
e ocupando esses lugares, evidenciando eles em contradição à evidência que a Praça da Ucrânia, que a Praça da Espanha, a Praça do Japão tem, assim. Perfeito. E tipo, essa questão, voltando novamente, né, sobre o que o Diogo tá falando, a região também é muito importante na racialidade, tipo, como eu cresci, né, o meu desenvolvimento ali, minha pré-adolescência, tipo, foi aqui, talvez se eu tivesse crescido em São Paulo seria outra coisa, tipo, a minha noção de raça e de identidade, porque em São Paulo eu tô muito, tipo, tem mais pessoas negras perto, na quebrada e tal, e como eu cresci num ambiente branco, tanto na igreja quanto, tipo, na escola, e eu não refletia sobre isso. Os meus pais também não tinham consciência sobre essas coisas. Isso não é uma coisa que se ensina, tipo, pelo menos na minha família não foi assim. Acho que a maior parte das pessoas negras e pardas, tipo, não são ensinados sobre isso. A gente acaba aprendendo isso, Sim. aprendi isso na faculdade, tá ligado? Sim. Então, eu fico pensando, talvez se eu tivesse crescido em São Paulo, ou eu teria acesso a isso antes, ou eu nem refletiria sobre isso também, porque, igual eu falei, tipo, as pessoas na quebrada não estão conscientes também sobre essas coisas, elas não falam sobre essas coisas. Tipo, acho que a gente tem... A quebrada é muito romantizada, assim, às vezes, porque a consciência ainda não chegou, tipo... sobre o conservadorismo também é muito forte, então talvez eu nem ia estar, tipo, pirando nessas coisas, tá ligado? Tem um lance também do clipe que eu sinto que é... Todos os espaços que você vai é no centro, né? E nós dois, eu cresci em Colombo, você cresceu em São José, que são as cidades metropolitanas da Grande Curitiba, e a gente migrou, né, pro centro de Curitiba, e se localizar nesse espaço em que a efervescência cultural, a miscigenação é mais intensa, é um caminho também que eu senti. Quem que fez parte da produção dos clipes? Cara, meus amigos, Guilherme Olímpio e o Michel Vier, foi assim, tipo, eu tava no último ano, né, pra fazer o TCC, eu ia fazer tudo sozinho, maluco. Eu ia produzir, na minha cabeça eu ia dar conta, tá ligado? Mas, tipo assim, eu ia produzir 5 músicas e ia fazer 5 clipes sozinho, tipo, pra um TCC. Em quanto tempo? Um ano? 6 meses? Não, menos, tipo 7 meses, 8 meses. Não dá, pô. Dá tranquilaço. É 2 xícaras de café por dia. E aí, como eu tive ajuda, tipo, eu tava sozinho e esses meus 2 amigos, eles queriam fazer um TCC audiovisual. Aí o meu orientador, tipo, o meu orientador também era o orientador deles dois, daí, cara, vocês precisam se unir, tá ligado? Eles não tinham ideia de nada do que fazer. E aí a gente sentou e falou, não, vamos fazer clipe, tá ligado? Aí que o negócio ficou maior, assim, que daí teve a possibilidade de a gente fazer. A gente teve muita ajuda também, tá ligado? Conseguimos Blackmagic, câmera de cinema. Tipo, conseguimos o espaço da Sociedade 3 de Maio. Vocês gravaram no meio de uma festa do Baile Bom, né? No meio de uma festa do Baile Bom. É isso que eu queria perguntar. Desculpa. Só o Ritmo Não Para, o clipe Isso. desse, né? O ritmo não para, não para, o ritmo não para, não para, o ritmo não para pra mim, não para, o ritmo... Como que foi gravar no meio da festa real, tipo, não na parte de fazer, tipo, você enquanto Tom. Foi estranho. É demais, cara. O outro clipe você tá pedalando, tá passando nos lugares, então tipo, beleza, eu vou fazer isso aqui e é isso, vai ter alguém na rua, mas lá era uma festa real rolando. E daí eu pensei, é diferente você gravar um negócio com todo mundo curtindo e você tá lá, tipo, com uma câmera de cinema gravando. Do caralho, mano. O moleque lá achando que é um astro tá ligado? Não, foi esquisitinho, porque... Não, e tipo, gente bonita pra caralho, tá ligado? Todo mundo lá, pá, se deu, mano... Que eu tô fazendo, tá ligado? Quem que sou eu? Aí no início foi meio esquisitinho, assim. Mas depois eu fui me soltando e tal. Tipo, porque você está na festa, eles poderiam até, tipo, falar que ia lá e não me avisar que eles iam gravar, tá ligado? Porque daí talvez poderia ficar mais solto.
Ia ser esquisitíssimo também. É. Mas, tipo, durante a festa, assim, a galera tava dançando. Na real, não era um baile bom, era um show do Wes Ventura. Ah, achei que era mais bom. Era o Que Beleza. Daí, mas a gente já tinha combinado tudo certinho. E aí a gente tentou pegar momentos estratégicos, assim, da festa, que a galera tava mais pra frente, assim, daí Porque também tecnicamente é muito difícil, né? Você gravar vários takes numa festa, todo mundo dançando, o cara lá com uma câmera desse tamanho. E aí, tipo, a gente teve que bolar algumas estratégias, assim, pra tentar pegar uns takes massa. Mas depois eu fui me soltando, assim, e tal. E como foi bem rápido, assim, os takes, deu boa. Mas confesso que me senti estranho, cara, no início. Os seus álbuns anteriores e EPs você produziu sozinho, né? Esse foi o primeiro projeto que você fez com produção de uma equipe, né? Foi com a Faraó Records. Foi com a Faraó Records, um salve pra Faraó. Eles são um selo, né, aqui de Curitiba. E eles trabalham muito com essa questão da permuta, né? E aí também foi outra estratégia que eu não teria se eu tivesse feito tudo sozinho. Porque a minha ideia era gravar tudo voz e violão também. Esse Nossa, EP. outra pegada. E aí, depois que eu pensei que talvez não ia ficar tão massa, tá ligado? Uhum. Aí eu conheci a Faraó. E aí a gente trocou. Porque eu também sou filmmaker. Daí eu ofereci um trampo pra eles de vídeo. E eles produziram o meu EP. Quem que tava envolvido? Foi o Lulo e o Gabriel Viana. O Gabriel que é o produtor lá. Faraó Records é aquele que a gente foi lá? Uhum. Agora eles estão em outro espaço, mas estão voltando a ter estúdio e produções, assim. Uhum. Foi quanto tempo de produção do álbum? Eu acho que eu peguei um mês, assim, pra fazer as guias. Voz e violão. Voz e violão. Daí eu mesmo gravei. Eu cheguei na Faraó com tudo pronto já. Os arranjos, tipo, da música em si, a estrutura, tava tudo certinho. Tudo gravado. Os violões gravados e tal. Daí esse processo de guia foi, acho que um mês, assim. Que eu fiquei empenhadão, assim. Aí eu cheguei neles, quero que vocês transformem isso num negócio legal. Pra quem não tá ligado nos nossos Instagrams, eu sou baixista da banda do Tom pras apresentações ao vivo de Power Trio, então chama no contatinho aí. Contratantes. Mas sei também, por causa dessa participação, que você tá compondo coisas. O que vem? Você tá compondo no mesmo estilo? Como você pretende produzir? Qual estética você tá buscando? Quem que são as referências? Então, como esse EP que a gente tá falando, ele foi muito pelo caminho, tipo, de um TCC, de um produto, de algo mais comercial. Eu tô buscando mais agora, tipo, ter mais tempo, né? Mais calma pra produzir algo com um pouco mais de atenção. Porque foi, né, muito louco, assim. O pessoal da Faraó estavam produzindo outras coisas durante a minha produção também, então, tipo, não conseguimos ter ser muito detalhista, assim, algumas coisas. Então, agora que eu me formei, agora que eu tenho possibilidade de pensar num EP, num outro EP, num outro álbum, eu quero ir pra um caminho mais... Tentar fazer uma obra, digamos assim, sabe? Tentar pensar mais artisticamente, assim, num primeiro álbum, sabe? Num álbum que, tipo, pá! Aquele álbum, tipo, daquele artista que você... Álbum debutante. Aquele álbum que... Caralho, aquele álbum é foda. Que você chega de vestido, todo mundo tá olhando pra você. Talvez. Então eu tô pensando conceitualmente nisso. E ao mesmo tempo... resgatar mais, tipo, essa questão mais dos sentimentos, assim. De ir mais nas paradas que eu tô sentindo e, tipo... O que você tá sentindo? Eu tô indo mais pelo caminho do sonho, né? De, tipo... Acho que falar sobre sonhos é importante pra pessoas como eu, pra todo mundo, né? Mas, tipo, mirando uma galera parecida comigo. E sobre a vida, né, cara? Tipo, sobre tudo que permeia, assim... Tudo isso que a gente falou faz parte da minha vida, então eu quero poder ter a oportunidade de contar mais a minha história, assim, nas músicas. E lógico, tem um love song ali no meio, né? É importante ter um love song. E é isso, cara.
mirar, e tô mirando no R&B, né? No R&B mesmo, assim. Quais artistas, assim, quais sonoridades você tá mirando? Você consegue citar? Hoje, tipo, o R&B, tem o R&B no Brasil que tá rolando, né? Que é os Garotinhos, o Anchieta ali, o Giantassi. Tem a sonoridade mais de Neo Soul também, assim, que eu gosto da Lued Luna. Tem essa galera fazendo isso. E o R&B, tipo, norte-americano também. O R&B dos anos 2000, assim, que eu vou ter que pensar bem, assim, a sonoridade. Tipo, ver como que eu vou tentar reunir isso e tornar isso algo, tipo, único, assim, né? Sem parecer uma mistureba de sonoridades. Então, vai ser um grande desafio. Quando você tá pensando, nesse momento agora que você tá pensando na composição, nas referências e tudo mais, você segue mais o que você... Agora você falou que você vai ter mais tempo, né? Então você pretende seguir mais o que você tá querendo, ou você ainda vai pensar nas questões tipo, mas se a galera for ouvir... Acho que o resumo é, foda-se o fã, ou não, tipo, eu vou considerar também... Porque, sei lá, vai que você tá fazendo e você fala, não, na real, nem R&B vai ser. Agora eu quero fazer outra parada. Você bancaria fazer o bagulho... Não bancaria no sentido de tipo, porra, eu vou ter coragem, mas... Não, esse aqui que eu quero fazer agora. Nossa, velho. Eu acho que eu tô indo mais pensando em mim primeiro. Tipo... É porque eu falei antes, eu acho que o que eu sinto, o que eu penso, com certeza tem outras pessoas que vão se identificar. Tipo... Eu não vou pensar nelas primeiro. Tô pensando... Pra esse álbum especificamente, né? Tô pensando, tipo, realmente me apresentar, assim. E, tipo, gerar identificação em outras pessoas. Então... Lógico que é importante pensar... Tipo, eu sou publicitário, né? Então, não tem como não pensar no público. Mas eu acho que a minha história vai ser consequência, tipo... Pra gerar identificação, assim, em outras pessoas. E... É isso. A gente quer ser ouvido, né? Aqui somos todos queremos o tempo todo ser ouvidos por alguém. Ouvidos e entendidos, né? Eu acho que entendidos não precisa. Eu acho que no final das contas, o que a gente, tipo, caralho, faço tudo pra alguém me entender, pelo amor de Deus. É a busca que a gente busca desde o momento que a gente nasceu. É lidar com a falta, né? É lidar com a falta. Eu ia falar, eu acho que também tem estratégias pra você, dentro desse contexto de você compor o que você quer, às vezes você consegue identificar lacunas ali que cabe colocar uma situação de um contexto geral, assim. Tipo, sei lá, o meu público geralmente gosta das músicas, gosta de black music, e aí tem toda a cultura negra, tem a negritude, então, tipo... Posso usar elementos da negritude, situações da negritude para encaixar nas músicas, nas composições, que vão me representar e representar elas ao mesmo tempo. Então, acho que dá para tentar ser estratégico e artístico, assim, ao mesmo tempo. Semana passada eu fui pra São Paulo, né? A minha irmã mora ainda lá em São Paulo, na minha vila lá. E toda vez que eu vou lá, tipo assim, eu entro em crise, tá ligado? Porque eu cresci lá, e aí eu saí de lá. É muito sobre a frase do Emicida, do Mano Brown, que ele fala sobre... Jamais volte pra sua quebrada de mãos e mentes vazias. Emicida. Do Emicida, né? E aí... Eu fico muito refletindo nisso, assim, cara. Tipo, será que eu preciso voltar? É muito louco, porque tem o pensamento de, tipo assim, você mora na quebrada, mas você quer sair de lá. Tipo, porque a quebrada, a favela, assim, ela... Hoje a gente ressignifica, mas ela tem muitos problemas, né? Tipo, pô, você sai na rua e tem a porra de um esgoto, tem, tipo, crime, tem morte, tá ligado? Você escuta tiro.
E aí, tipo, não é um ambiente que você quer crescer, tá ligado? E aí eu fico pensando assim, mano, tá, eu venho aqui e o que eu tenho a oferecer ainda? Ou o que eu ainda, tipo, o que eu vou oferecer no futuro? Tipo, eu devo incentivar as pessoas a sair daqui? Eu devo incentivar as pessoas a terem orgulho daqui? Tipo, eu tenho muito orgulho do lugar de onde eu vim, mas aí quando eu vou lá e eu vejo toda a situação que ainda não mudou, e aí eu penso, nossa, mano, eu não quero voltar pra cá, tá ligado? Então, eu acho que tem várias pessoas que pensam assim também. E isso se dá porque você sai dela e você enxerga outras possibilidades de mundo, assim. O fato de eu ter me formado me trouxe repertório, assim, pra ter essa visão. E eu sou... Isso é bem clichê, todo mundo escuta isso, mas eu sou o primeiro da família, fui me formar, e aí, tipo, eu vou pra lá e tem muita gente que não tem muita perspectiva. Que é aquilo ali e aquilo ali, tá ligado? E eu fico pensando na minha função enquanto artista e pessoa mesmo. Porque eu tô no meio disso. Tipo, eu vivi esse lado e, tipo, tô vivendo outras coisas que eu não teria possibilidade. E aí acho que tô tentando encontrar, assim, um modo de, tipo, dialogar com os dois lados e... Quando você Isso aí. encontrar, a gente te chama de novo pra você contar. Você tem alguma coisa que se relaciona também com esse sentimento que o Tom comentou? Sinto um pouco isso na relação com a família do interior, assim. Só que daí não é essa coisa de onde eu morei, é mais de da onde é minha família, qual que é a história dessas pessoas. Também sou uma das primeiras gerações ali a fazer uma graduação. Como que a gente se comunica, né? Como que a gente mantém um afeto em relação e ao mesmo tempo a gente vai trazer outras referências, a gente vai trazer outro jeito de conversar, outro jeito de se portar. E às vezes a gente vai perdendo e vai aproximando e perdendo a conexão com as pessoas da onde a gente foi criado. E aí, por exemplo, esse jogo que a gente jogou, se você não viu, veja no Instagram, a gente tem um joguinho lá, mas a gente jogou um jogo chamado Máquina de Afetos, isso não é um jogo, que a minha prima trouxe, né, a filmmaker aqui, e jogou em família. Então, como que a gente reconecta, como que a gente se aproxima tendo experiências de vida tão distantes. Porque quando minha avó, minha tia vê a vida que eu levo no centro de Curitiba fazendo graduação, isso distancia ela de mim e eu dela. Mas existe uma comunicação, né? Os afetos que a gente sente são muito parecidos. São duas pessoas racializadas que saíram da periferia e foram para o centro em alguma medida. Elas saíram do interior de São Paulo e vieram para Curitiba para buscar emprego. Eu tô saindo de Colombo e indo para o centro de Curitiba buscar emprego. Então existe uma comunicação que a gente precisa fazer pra gente se sentir entendido, tá ligado? Porque embora a gente busque entendimento, somos artistas, a gente busca entendimento das redes sociais, das pessoas, de um público de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, a gente quer ser entendido pelos nossos pais, a gente quer ser entendido pelos nossos avós, tá ligado? Então acho que se comunica aí. Eu fui, na semana passada eu tava em São Paulo também, e o meu pai é de São Paulo, aí tipo toda a parte da família do meu pai tá lá. Eu tinha ido pra um show do Fontaines DC, só que daí o filho da puta cancelaram, mas daí eu fui do mesmo jeito, e daí no sábado, que era o dia que eu tinha livre, daí eu fui ver se eu conseguia visitar alguns parentes, daí eu fui ver, apareci na casa da minha avó de surpresa, assim, tipo, só que ela tá morando em Taboão da Serra, aí era um pouco longe, mas foi de boa de chegar. Eu tinha avisado um tio meu, o tio Gessé, dele me buscou, tipo, no centro de Taboão, e daí a gente foi na casa da minha avó. E uma das coisas que ela falou foi uma parada de... vocês enriquecem, daí vocês esquecem... Tipo, vocês esquecem da gente, assim. E daí... Porra, primeiro que eu não enriqueci. Quem dera. E eu tava lá em janeiro, tá ligado? Então, quando eu voltei, até comentei com a minha irmã, tipo, por que será que ela elaborou isso e ela verbalizou a parada, sendo que talvez ela me viu num intervalo de tempo menor do que ela vê os meus outros primos que estão em São Paulo, tá ligado? E eu não tenho tanto... eu nunca morei em Só Paulo, então eu só ia visitar. A minha relação dessas que a gente tá comentando, acho que é mais próxima com a do Bruno com relação à família. E o negócio que eu pensei sobre isso era que eu, em alguma medida...
eu sentia como se eu estivesse em dívida, e não só artisticamente, mas tipo com a minha vida, assim, eu tô em dívida com... Eu tenho que dar certo nos bagulho porque todo mundo se esforçou muito pra eu chegar aqui e eu tenho que fazer essa parada valer a pena. E daí não é possível que eu nasci em Curitiba e daí eu tive acesso a todas essas coisas e não vai dar certo. Tipo, se a minha avó saiu do sertão de Pernambuco e tava em São Paulo e dela se virou, eu estando aqui eu tenho que me virar muito. Só que isso daí botou na... Eu me botei a pressão de... Caralho, então eu tenho que fazer muita coisa. Eu elaborei o bagulho no sentido de... Primeiro eu preciso não sentir culpa. Sim. Como a primeira coisa de eu fazer as paradas, tá ligado? Porque funcionou numa lógica de produtividade. Então faz 2 cursos, apresenta não sei o quê, faz tal parada e faz. E daí, né, uma hora o parafuso espana. Quando eu entendi o bagulho de, beleza, acho que agora eu fiz as coisas, eu fiz o suficiente. É muito foda falar isso, mas fiz o suficiente pra eu poder ser quem eu sou. E não pra eu pagar uma dívida ou ficar bancando as demandas de todo mundo. Aí eu fiquei um pouco mais de boa. E daí, nesse sentido, eu tentei... Toda vez que eu sinto alguma coisa de algo... Mais da minha avó, eu acho. De tipo... Na minha cabeça era como se ela tivesse... eu estou estabelecendo que houve um distanciamento. Aí eu tento fazer alguma coisa de tipo... Não teve esse distanciamento, tá ligado? Então, eu faço uma piada igual eu fazia antes. Porque pra mim parece que daí é meio que um... não, porra, viajei. Dela, não, o Diogo é o Diogo que eu conheço desde... Acho que eu faço esse caminho, né? Também. É isso. Pra mim foi o que me ajudou a eu ficar mais de boa. Acho que tem uma coisa que distancia também, que é o tempo de vida, não o tempo de vida de idade, mas o tempo da vida, tá ligado? O tempo da vida que eles viveram a maior parte da vida era um tempo bem mais lento. A gente vive num capitalismo diferente e central urbano, assim. Que a gente não vai ter tempo de ir todo final de semana, que nem a gente tinha. Porque a gente vai estar trampando, porque a gente vai estar fazendo um bagulho. A gente não vai ter tempo de colar na casa dos nossos avós todo final de semana, que nem era quando eu era criança, dependendo com os meus pais. Ou a gente não vai querer também, a gente vai ter outras experiências pra viver. A gente não quer viver só as experiências familiares que a gente já viveu ao longo desse tempo. Eu acho que isso gera um ruído na comunicação, porque o que eles esperam, talvez, ou o que a gente acha que eles esperam, é isso. A gente espera, a gente acha, a gente acredita que eles esperam que a gente vá todo final de semana. Às vezes é isso mesmo, e isso gera um ruído no afeto, eu acho. Eu percebi isso nessa última ida, justamente porque, assim, o tempo de vida é outro e os problemas são outros. E, enfim, a cabeça de cada um é muito diferente. E você foi, tipo, moldado em um tempo, em uma época diferente da sua família. E é muito louco, porque eu fui pra lá e eu, caralho, primeiro dia eu já fiquei sabendo de uma caralhada de problema. E vai tomando, né? E vai tomando, já chega e vai tomando. Mano, Sim. eu fiquei sabendo de um monte de coisa no primeiro momento que eu pisei. E então acaba se tornando um pouco tóxico, tá ligado? As nossas relações familiares, assim, com parente e tal. E a gente acaba se distanciando por conta... Eu, pelo menos, às vezes me distancio por conta disso. Porque, tipo, você vai tentando quebrar alguns laços, assim, esses que são mais tóxicos, assim. Mas só que faz parte, tá ligado? Tipo, faz parte das suas relações, assim. E acho que tem um pouco a ver com aquilombamento também, assim. Tipo, a sua rede de apoio familiar e até de amigos também. Tipo, existem esses problemas e, tipo, você, de alguma maneira, faz parte disso. E você tem que tentar, tipo, dialogar, assim, né? Com todos... Com seus problemas, com os problemas dos outros e, tipo, filtrar, né? Realmente filtrar. E também, tipo, reconhecer essas ajudas, né? Tipo, essas... Porque realmente, tipo, mesmo eu vindo do lugar que eu vim, eu também sou a melhor possibilidade em relação à geração anterior. Tipo, no sentido de, né, alcançar coisas e, tipo, ter um futuro melhor. E aí você se cobra realmente, assim, pra... Caramba, meus pais ralaram
tá ligado? Tipo, chegaram, fizeram muito por mim, pelos meus irmãos, então eu tenho essa cobrança também de, tipo, fazer dar certo, tá ligado? Tem que fazer o bagulho girar. Vou ficar bem, não vou sofrer por você. Mas o que você decidiu ir embora. Vou ficar bem. Tom, fala aí onde que a galera pode te encontrar nas redes sociais, se tá em todas as plataformas pra ouvir o teu som, canal no YouTube. Tom Black Music com N. Cuidado com os tons. Tem muitos tons aí nas redes, mas só tem um que é o Tom Black com N. Tom Black Music. Porque essa semana apareceu outro Tom Black no meu catálogo de músicas. Do Spotify. Entrou um funkzão. Um funkzão tesão, adorei, mano, mas... Pô, entrei em contato com a distribuidora já, tá ligado? Vamos separar as paradas aí, tá ligado? E é Tom com N também? Tom com N, mano. Pô, aí é foda. Aí pegou. E tem o Tom com M, tem o Tony Black, tem o Tony Blake. Tem vários tons, mano. Mas só um é o Tom Black. 50 tons de black. Que isso? Agradeço. Vai, tentem fazer o bagulho lá de adivinhar o que o outro Ele não tinha entendido, pô. Ninguém entendeu, acho que as pessoas só acharam que a gente era burro só. O que não estão errados também. Vamos... Se você... Puta que pariu. Não, agora eu fui babaca só, eu só esperei. Agradecimentos de sempre aqui, né? Então, você que ouve o podcast de forma assídua, sabe que quem fornece os equipamentos de vídeo aqui pra gente é o Tom Black, que ele é publicitário e videomaker, então chama no contatinho pra frilas. Muito obrigado, Tom, por permitir aqui que a gente grave com sua câmera e com sua luz pra que a gente possa... A gente só tá podendo publicar os videozinhos no TikTok, no Instagram, fazer essa muvuca online por conta do Tom Black. É isso, tamo junto. Obrigado a Ana aqui como videomaker, diretora de fotografia e tudo que há de mais pelo trabalho com a gente. A nossa próxima Walter Salles aí do... Ela estará lá, o próximo Oscar é do Lugar Nenhum. É isso. Obrigado a La Casa de las Saltenhas. Hoje não vai tinha tá saltenha, mas... Eu, como você acabou dando o azar de hoje não ter saltenha, um dia eu te darei de presente uma saltenha pra você provar. Eu vou cobrar. Essa iguaria da culinária boliviana. É isso. Mas o fornecimento da casa também é desse aí, entendeu? A casa Perfeito. da Pela casa da saltenha. família Esperro. E obrigado pra você que ouviu aí o podcast inteiro. Se você quiser seguir o Solamento Bruno, o perfil dele no Instagram, o meu é Diogo Esperro. E Lugar Nenhum Podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok, né? E no Spotify. Lugar Nenhum. Todas as plataformas, né? Todas Se as... procurar, tá aí. Um grande abraço aí. Eu vou ficar